Paz do Senhor. Purifica o meu coração, para que eu seja como ouro e como a prata preciosa. Purifica o meu coração, para que eu seja como ouro, ouro puro, fogo refinador. O único desejo do meu coração é que eu seja santa, separada totalmente para ti, Senhor. Eu fui achada para ser santa, separada para ti, meu mestre, pronta para fazer a tua vontade. Purifica o meu coração, limpa-me lá de dentro e me faz santa. Purifica o meu coração, limpa-me do meu pecado, o mais profundo possível. Fogo refinador. O único desejo do meu coração é ser santo. Totalmente para ti, Senhor. Eu escolhi que eu quero ser santo, separada totalmente para ti, meu mestre, pronta para fazer a tua vontade.
Graça e paz, irmãos. O tema dessa série de meditações que nós estamos fazendo esse final de semana, em comemoração ao aniversário da aba daqui de Blumenau, é baseado no texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Esta carta de Paulo é escrita no momento em que ele estava, para variar, preso. Nesse mesmo tempo foram escritas 3 cartas ao todo. Foi escrita a carta a Filemon, que era membro da igreja de Colossos. Foi escrita a carta aos Colossenses e foi escrita a carta aos Efésios. A carta aos Colossenses surgiu porque Epáfras era um dos discípulos, o líder dos discípulos de Colossos, e percebeu uma grande heresia entrando ali no Vale do Licos. E no Vale do Licos estavam situadas Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Então estava entrando ali um erro doutrinário mortal chamado gnosticismo. E esse homem, Epáfras, correu à prisão onde estava Paulo e disse a Paulo do que estava acontecendo ali. Esse erro, essa doutrina, o gnosticismo, basicamente, ela quer dizer o seguinte, que existem vários aeons. Os aeons são emanações da divindade. Existem milhares deles, e cada um deles tem um pouco de poder. Todos juntos formariam então a divindade. E eles então diziam que Jesus Cristo era apenas um aeon entre tantos. E então Paulo, para refutar essa doutrina mortal, satânica, ele escreve aos Colossenses. E quando Paulo tem que refutar isso, ele coloca Cristo na sua supremacia. Então surge a carta aos Colossenses, que é a carta mais cristológica que existe. Não podemos esquecer que a carta da maior supremacia de Cristo é Hebreus, aonde vem a supremacia de Jesus Cristo sobre o sumo sacerdote, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre os anjos, sobre tudo. Mas a carta mais cristológica é Colossenses, escrita nessa prisão, lá em Roma, aonde Paulo explica quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele todas as coisas estão criadas. Então ele põe Jesus ali. Nessa época também é escrita Filemon. Filemon era membro da igreja de Colossos. Então, quando as duas cartas vão de vez, mas também foi escrita uma carta a Laodiceia, que foi perdida. Só que nessa época foi escrito também aos Efésios. Então, surge aqui, na mesma época, num momento tão maravilhoso para a bênção da igreja, surge a carta mais cristológica, que é Colossenses, mas a carta mais de vida é Efésios. E o tema do nosso congresso é tirado exatamente do capítulo 2 da carta mais divina. Então vamos ler hoje essa carta, capítulo 2, todinho. Isso tudo foi para preparar que vai ler o capítulo 2, viu? Todo, mas são só
22 versículos. Ele vos deu vida, estando vós mortos com os vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo equipado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Meus irmãos, o nosso Pai do céu planeja nos mostrar ao mundo e expor ao mundo o nosso caráter e a nossa entrega a Ele. É tão lindo quando nós vemos Deus dizer às margens do Jordão, assim que Jesus Cristo foi batizado: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Você já viu como você gosta de se gabar do seu filho? Quando ele faz umas coisas maravilhosas, você abre o coração. É tão bom poder se gabar do filho, não é? Será que Deus não tem prazer em poder se gabar dos seus filhos? Quando a gente vê Deus dizer na chapa para Satanás: observaste meu servo Jó?
homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Este é o meu filho, a ele ouvi. A gente sente um prazer e uma alegria tão grande vindo do coração de Deus. Por que será que nós não queremos dar a Deus esta alegria? Ele podia dizer: o mundo está aqui, meu filho, no meio de todas as lutas ele não me despreza, no meio de toda a disciplina ele é santo, no meio de toda a corrupção ele é perfeito, é meu filho. É tão bom, é tão bom. Deus, Ele quer nos mostrar ao mundo, Ele quer que nós sejamos a demonstração dEle aqui. Quando nós pensamos nisso, vemos que então todas as dificuldades que nós estamos passando hoje são necessárias para o nosso brilho. Isso que a Kay cantou agora: purifica-me o meu coração, Senhor, porque eu quero ser como ouro, ouro puro. O único desejo do meu coração é ser santo, separado totalmente para Ti, meu Mestre, pronto para fazer a Tua vontade. Nós precisamos do fogo para refinar o ouro. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo vem, Ele vem com o batismo de fogo, porque o fogo é que refina, o fogo que purifica, o fogo que vai queimando e destruindo tudo aquilo que é palha seca. O fogo é o elemento do céu. Os gregos diziam que a água é o elemento da terra. Em qualquer direção que você jogar a água, ela volta para a terra. Mas o fogo, em qualquer direção que você acender, ele aponta para o céu. Não adianta você acender uma vela e voltar, o fogo vai queimar a sua mão, porque o fogo sempre aponta para o céu. Então, quando Jesus Cristo vem e nos batiza com fogo, batizar é imergir. Assim como João imergia o povo nas águas escuras do Jordão, Jesus Cristo vem e nos imerge no fogo, e assim Ele nos torna tochas acesas em movimento neste mundo, sempre apontando para o alto. O que Deus quer em nós é que sejamos a prova do seu amor e da sua graça aqui. Em Romanos 8, nós podemos ler alguma coisa. Romanos 8, no versículo 29, nós vemos a palavra de Deus dizer: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o nosso destino. Chamados para a glória. Seremos colocados como uma vitrine, onde Deus vai dizer: olha os meus filhos, olha o que eu produzi. Eu os tirei do pó, eu os moldei, eu os trouxe ao meu relacionamento, para eles terem um ministério, para terem vida comigo. O que o inferno ouviu a nosso respeito é verdade. Nós éramos uma desgraça, nós éramos um desastre de maus desejos e maus pensamentos e de más obras, mas a graça de Deus é suficiente para nós. E quando nós olhamos para a cruz, nós nos entregamos e nos rendemos, e todos os benefícios da cruz estão a nosso dispor. Está
feito, Jesus já fez, Jesus já ressuscitou, tudo está pronto a nosso favor, a vida já brotou da morte, é seu dever buscá-la. Somos filhos, não ficamos do lado de fora, implorando para entrar. Quando Jesus subiu, Ele nos deixou as chaves da casa de Deus, para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Quando nós olhamos a oração sacerdotal de Jesus, registrada no capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Jesus Cristo diz no versículo 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Você sabe que o pedido feito no leito de morte, um pedido feito na hora da morte, é chamado um pedido testamento. E se é testamento, é basicamente uma ordem. Ninguém nega um pedido testamento. Você acha que depois de tudo Deus iria negar o pedido testamento de seu filho? Naquela hora Jesus Cristo estava orando por nós, porque primeiro Ele ora por Ele, depois Ele ora pelos apóstolos que estavam ali, e depois Ele ora por todos nós, por todos aqueles que vierem a crer pela pregação daqueles apóstolos. E Ele diz: Pai, o meu desejo, quando você lê isso em inglês, fica mais fácil, porque testamento em inglês é will, my will, quer dizer, o meu desejo, o meu testamento é esse, que aonde eu estou, estejam também aqueles que me deste, para que eles vejam a minha glória que me conferiste, porque tu me amaste desde antes da fundação do mundo. Você acha que que Deus, o Pai, vai negar esse pedido a Ele? Não. Então nós estaremos lá onde Ele está por toda a eternidade. Porque eu sou bom? Não, porque Jesus Cristo pediu a meu favor. Então vamos entrar nessa bênção, vamos alegrar no nosso coração e, sem dúvida nenhuma, entrar por essa porta certa da glória de Deus. Paulo nos diz que nós não somos mais estrangeiros. Aqui nós vimos em Efésios 2 que nós não somos mais estrangeiros. Isso significa algumas coisas para nós. Nós temos que pensar. Primeiro, somos embaixadores de outro reino. Outro reino. Por que é que nós temos tanta necessidade de fazer de conta que nós somos daqui? Nos amoldamos as coisas deste mundo. Cheguei lá em Cabo Verde e a embaixatriz do Brasil veio encontrar comigo. Feliz, porque eu estava ali e me contando as coisas de Cabo Verde, porque me encontrou e disse: ore por mim. Eu disse: vou orar com você agora, porque ela representa a nossa nação lá. Eu não vi aquela mulher usando bubu, aquela roupa longa que as mulheres usam. Eu vi aquela mulher brasileira falando português com sotaque brasileiro. Ela não estava imitando sotaque lusitano, ela não estava falando crioulo, ela estava falando com sotaque brasileiro. Tudo dela, você viu uma brasileira. Por que é que nós somos cidadãos do reino de Deus
e fazemos tanta questão de parecer com as coisas do mundo, com os cidadãos do mundo. Vai numa praia, vai numa piscina, e eu quero ver se você discerne as meninas são santas das que são prostitutas. Nenhuma, porque usam o mesmo biquíni. E quantas vezes namoram na mesma imoralidade? Qual é a diferença? Satanás está rindo. Olha para a cara de Jesus aí, ó. Diz que é sua, mas faz o que eu quero, sou eu que mando. Se nós somos embaixadores de outro reino, primeira coisa que nós precisamos fazer, um embaixador, ele conhece os pensamentos do monarca do reino, porque ele está ali representando o monarca. Ele tem a autoridade do monarca que foi conferida a ele. Ele pode decidir pelo seu reino, no reino onde ele está, no império onde ele está. Você vê que qualquer coisa que acontece, que é decidido pelo presidente do Brasil, lá aonde estiver embaixador do Brasil, o presidente vai chamar o embaixador do Brasil para saber o que foi aquilo. O que é que o presidente queria dizer? E o embaixador vai ter que saber explicar. Tanto que se o Brasil fizer alguma coisa, digamos, contra a Jordânia, na hora os jordanianos vão matar o embaixador, vão invadir a embaixada. Por quê? Porque não existe mais diferença entre o Brasil e a embaixada do Brasil que está em alguns países. A embaixada é uma extensão do Brasil, é uma extensão do país. Então, se nós somos embaixadores, nós somos uma extensão do monarca do reino de onde viemos. Nós temos que conhecer os pensamentos do monarca do reino, e o monarca do reino é Deus, o próprio Deus. Nós precisamos conhecer os pensamentos de Deus. Como que você conhece os pensamentos de uma pessoa? Como? Se você não se comunica com essa pessoa, se você não gasta tempo com essa pessoa, se você não compartilha com essa pessoa, quanto tempo você passa aos pés de Deus para conhecer os pensamentos? E Ele diz: olha, eu não penso igual a vocês e não me movo como vocês se movem. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Isaías 55. E nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então, se os meus caminhos são tão mais baixos, e os meus pensamentos são tão mais baixos, e eu tenho que representar quem tem pensamentos tão mais altos, e quem tem caminhos tão mais altos, eu tenho que buscar dele, para saber quais são os pensamentos dele agora, hoje. Qual é o mover dele agora, hoje, porque senão não vou fazer. Deus, os pensamentos dele são sempre pensamentos de paz e pensamento de bem, para nos dar aquilo que é melhor. O pensamento de Deus está sempre à nossa disposição, nós não buscamos. Vivemos uma vida, meus irmãos, tão alienada. Quando Jesus Cristo escreve para 7 igrejas da Ásia Menor, ele escreve 7 cartas. Cada igreja era uma cidade diferente: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 2 daquelas igrejas estavam agradando o coração do mestre. Era a igreja de Esmirna, que estava sob perseguição religiosa, e Filadélfia, que era uma igreja em busca de um trabalho missionário e em busca de santidade. Mas as outras, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, eram igrejas
estavam no pecado. Então, para cada uma, Jesus Cristo se anuncia a doença da igreja e se anuncia como a cura. Mas para todas, ele dá um fechamento igual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. O que é que o Espírito está dizendo para a igreja do século 21? Quem é que está gastando tempo para ouvir? Quem é que está apurando o ouvido para ouvir o que o Espírito está dizendo? Nós queremos fazer o trabalho de Deus sem ouvir. Como é que você vai dirigir uma escola sem saber o que o diretor tem em mente? Como é que você vai conduzir a família de alguém sem saber o que o pai e a mãe pensam? Qual é o objetivo do pai e da mãe? Quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Deus não disse qual era a terra. Abraão deixou a Mesopotâmia e foi andando sem saber para onde, mas Deus disse: eu te mostrarei. Ele tinha que estar atento para ouvir a voz de Deus quando Deus dissesse para ele: aqui é terra. Devia dormir de noite. Antes de dormir, dizer: Senhor, vou dormir. Senhor, acordei. Ouvido atento, porque a qualquer momento Deus podia falar: a terra é tal. Eu sempre dou um exemplo assim: se eu tivesse 2 milhões para dar para você, tem 2 milhões para lhe dar, vou lhe chamar aí nesse seu celular. Eu quero ver se você ia desligar o celular. Eu não sei quanto tempo Abraão andou pelo deserto, só sei que ele saiu do deserto de Abadã, entrou pelo deserto de Saara e foi embora. Quantos dias, meses e anos? Eu morei na parte de Abraão. De lá tomávamos um avião 1h10 até Bagdá. De Basra para Bagdá, que Basra é a Caldeia. De Bagdá tomávamos mais 1h30 para chegar no Cairo, de avião. Abraão foi a pé, levando menino, levando rebanho, levando mulher e lhe carregando as tralhas dele. Quanto tempo esse homem levou pelo deserto? Mas um dia ele afinou tanto o ouvido para ouvir uma voz que era do maior interesse dele, porque enquanto Deus não dissesse qual era a terra, ele não tinha para onde ir, porque ele tinha deixado a terra dele. Ele se soltou do que era certo, do que era seguro. Andando e perambulando, ele ficou no ar. E agora, para onde ele ia? Então era do interesse dele ouvir qual era a terra. Um dia ele chegou nos carvalhais de Manre, onde estavam os cananeiros. E Deus disse para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Ouviu? Ele desenvolveu o hábito de buscar um som específico, a voz de Deus. Moisés ficou 40 anos no deserto para limpar o ouvido de todo e qualquer som, para reconhecer um som único, incomparável, a voz de Deus. E depois de 40 anos no deserto, no silêncio, Deus colocou um fenômeno, um fogo que queimava e não destruía. E ele foi ver o que era. E quando a mente dele se fechou, analisando o fenômeno, Deus disse: Moisés, está vendo? Ele aprendeu que aquela era a voz de Deus. Ele tinha que reconhecer a voz de Deus, porque ele ia
conduzir o rebanho de Deus durante 40 anos no deserto. Porque você percebe que o ministério de Moisés foi no deserto do Egito ao limiar da terra prometida. Moisés não teve ministério na terra prometida. O ministério dele foi no deserto, porque foi no deserto que ele fez o estágio. Ele não tinha estágio para a terra prometida. Para a terra prometida era o ministério de Josué, que já tinha estado na terra prometida, em Cádiz Barneia, ele e Caleb com os outros 10 espias. Então Moisés aprendeu a reconhecer a voz de Deus, porque ele precisava daquela voz, porque ele tinha que fazer o trabalho de Deus. No meio de toda a confusão, ele tinha que perceber a voz de Deus. Mas você quer criar filhos que Deus lhe deu, que são heranças do Senhor, sem ouvir a voz do dono? Nós queremos até trabalhar em ministérios sem ouvir a voz de Deus. Vamos fazer bobagem. Agora eu vou fazer isso. Ainda tem gente que diz assim: foi Deus que mandou. É cada ministério esquisito que eu vejo. Tem ministério de turista na igreja com nome de missões. Tem ministério de enriquecimento dizendo que é a prosperidade que Deus mandou. Tem ministério de tudo. Por quê? Porque ouve a voz da sua carnalidade. A decisão é sua e diz que foi de Deus, fazendo coisa como Deus diz que nem me passou no pensamento. Desse povo é louco. Deus diz tantas vezes, eles falam em coisas, dizem que fui eu que falei, mas eu falei, eu nunca falei isso, isso nem me passou no pensamento. Tantas vezes Deus diz isso. Por quê? Porque nós inventamos que a voz de Deus, que é boa, a gente não está ouvindo. Não estamos ouvindo. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus. E se somos embaixadores, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Outro dia, eu estava conversando com uma senhora que disse: mas essa questão de homossexualismo foi o pecado que levou, foi o pecado do homossexualismo que levou Sodoma e Gomorra a serem destruídos. Eu disse para ela: minha irmã, você tem certeza disso? Tenho. Eu disse: está escrito onde? Na Bíblia. Eu disse: me mostra. Mas a senhora não sabe. Eu digo: eu quero que você me ensine, porque o que eu vi na Bíblia é outra coisa. O que é que a senhora viu? Eu digo: primeiro você me mostra onde está escrito isso, que eu vou lhe mostrar agora. E isso ela tinha pregado no púlpito. Procurou, disse: você não vai encontrar. Porque está escrito na Bíblia. Abra em Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49. Por isso que eu sou chato. A velha é chata. A velha é fanática. Eu não vou deturpar a palavra de Deus para ficar mais simpática, mais agradável para ninguém. Chega, já fiz muita bobagem. Ezequiel 16:49 está escrito amplamente assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Viu qual foi a iniquidade de Sodoma? Não está falando de homossexualismo. Embora houvesse homossexualismo em Sodoma, como teve no Egito, como teve demais em Roma, no Império Romano, e tem hoje, e tem. Mas Sodoma foi julgada por soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, e por nunca amparar o pobre e o necessitado. E não é isso que nós vemos hoje? O enriquecimento e a prosperidade e a vaidade e a soberba dentro da igreja, porque eu não estou falando
Estou falando da igreja. O corpo de Cristo. Se nós ouvirmos o soberano do reino, nossa vida vai ser diferente. Para nós sermos embaixadores, temos que conhecer os pensamentos do monarca. Segunda coisa, ficar em constante comunicação com o rei. Aberto da terra para os céus. Eu duvido que o embaixador de lá, do Brasil na Argentina, não tenha um canal de ligação, uma linha telefônica direta com o Palácio do Planalto. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, uma linha de conexão direta com o Palácio do Planalto. O embaixador do Brasil na França, uma linha de ligação direta com o Palácio do Planalto, ligado 24 horas por dia. Por quê? Porque ele tem que saber a ordem do presidente do Brasil para não fazer coisa contrária lá. Então, se nós somos embaixadores, não apenas precisamos conhecer os pensamentos, mas estar em contínua e constante comunicação, com uma ligação completa com o trono. Como é que você pode estar numa ligação completa se você está lá no Google, vendo algumas coisas que estão divertindo o mundo também, vendo umas piadas imorais? Ou você está vendo alguma coisa que o mundo está querendo mostrar para desviar a sua atenção, passa horas? Não significa que você tem que se alienar. Você está aqui na terra, mas você pode gastar horas na internet como qualquer ímpio. Quanto tempo você passa ligado no trono? Se você está gastando mais horas no jornal, nas revistas, na televisão, na internet, do que você passa com Deus, eu digo para você, você está no caminho da morte. Você está no caminho da morte. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você ama alguém, você quer estar o tempo todo com aquela pessoa. Você quer ouvir a voz da pessoa. Não é? Eu me lembro quando meu filho estava namorando, estava noivo. Eu precisava dormir. Meu filho, não está na hora de vir para casa, desligar o celular. Um dia eu disse para ele: você nunca mais me desliga o celular quando você estiver namorando, porque eu vou lhe chamar, senão vai ser pior. Eu vou dar um jeito de tirar o seu celular. Não vou lhe pedir licença, porque você desliga o celular para eu não lhe chamar. Vou perturbar. Chegava em casa e dizia: meu filho, amanhã tem consultório, eu tenho que dormir. Como é que eu vou dormir se o filho não chegou em casa? Outro dia eu estava ouvindo uma poesia sobre o barulho da chave, o barulho da maçaneta da porta. Oh, coisa boa. Entrou todo mundo. Não tem assalto, não tem sequestro, não tem nada. Hoje em dia a nossa oração é diferente. Há uma oração que é feita só no Rio de Janeiro: livra-nos da bala perdida. Ninguém faz essa oração em outro lugar, mas faz essa oração no Rio. Quando chegava em casa, entrava: oi mãe, tudo bem? Ia, vá para o telefone, o que você vai fazer? Vou falar com a Lindinha. Eu disse: menino, você acabou de vir de lá. Ah, mãe, tinha passado horas com a Lindinha, mas chegou em casa e já está com saudade da Lindinha. E eu olhei para aquele moço e pensei: eu estou precisando mudar e melhorar o meu relacionamento com Deus, porque o meu filho está tão apegado em ouvir a voz da moça que ele ama. Será que eu estou interessado em ouvir a voz do monarca que eu amo? Comecei a questionar o meu amor pelo rei, o meu amor pelo monarca, que é meu pai. Precisamos ter um canal de comunicação
direto com o rei. Outra coisa que o embaixador faz: manter o coração atento em agradar os interesses do rei. Aqui na terra, qualquer embaixador vai querer fazer coisas para impressionar o rei de onde ele veio, o presidente, o primeiro-ministro, seja lá o que for, senão ele dança. Então ele vai estar atento tudo mais, o que ele pode fazer para agradar, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, se nós somos embaixadores, nós precisamos ter o interesse de agradar o rei. É preciso que ele se agrade em nós. É preciso que ele se alegre em nós. É preciso que nós tragamos para ele honra, glória. Então, será que nós estamos interessados nisso? Será que nós estamos procurando isso tudo? Precisamos nos virar. Eu estou interessado este ano em fazer uma festa muito bonita para Jesus no final do ano. Todos os anos nós fazemos, mas este ano eu quero como se fosse surpreender. Não posso surpreender a Deus, mas eu quero me surpreender fazendo uma coisa bem bonita, porque eu sei que Ele se agrada no final de ano das crianças. Já comprei todos os brinquedos em abril. Estamos em abril, já comprei todos os brinquedos. Você pode saber todos, todos. Já estou com todas as toalhas de banho de rosto. A festa vai ser em dezembro. Já estou com todas as toalhas de banho de rosto. Os tênis já estão todos certinhos. A roupa interna de calcinha e cueca já está tudo organizado. Por quê? Porque todos os anos eu encontrei um meio de comprar isso mais barato. Porque eu não gosto de dar coisa ruim. Porque eu acho que aquilo que a gente dá é a nossa cara. Aquilo que você oferta é a sua cara. Então, se eu estou dando, Jesus Cristo vai, através de mim, dando. Eu não vou dar uma coisa ruim para as crianças, porque senão é a cara de Jesus que é ruim. Então eu gosto de dar coisa boa. Aí eu estava lá no Saara, que é o lugar mais barato. As calcinhas das crianças, cuecas, estavam custando na fase de R$5,30, R$5 cada uma. Encontrei um lugar que você vai para, toma um carro, são quase 4 horas saindo do Rio. Você sai do Rio, vai na direção de Juiz de Fora, em Minas. Chega perto de Juiz de Fora, você entra para um lugar chamado Matias Barbosa. De Matias Barbosa você segue a direção para um lugar chamado Bicas. E de Bicas você pega uma seta que vai para Mar de Espanha. Lá é só fábrica dessas coisas. Aí eu compro sempre uma média de 2.000 peças. 2.000 peças. Compro tudo, eu já tenho todos os tamanhos e volto. Aí liga o pastor para mim, o nome dele é Pastor Francisco, nunca vi essa bênção. Ô irmã, eu preciso que a senhora venha aqui na nossa igreja. Preciso de bairro, de onde o senhor é? De Juiz de Fora. Eu pensei, Juiz de Fora, Matias Barbosa, Bicas, Bar de Espanha. Eu disse, pastor, final de semana eu não tenho. Qualquer dia a senhora marca o dia e eu abro a igreja. Ficou mais fácil. Que dia o senhor tem culto? Quarta-feira. Olhei lá, a primeira quarta-feira livre era julho. Pode ser dia tal, ô bênção, maravilha e tudo.